O estudo de hoje é uma continuação do que fizemos semana passada. Ele está baseado na lição que eu tenho aqui, no título A Igreja com Visão Missionária. Só que nós estamos falando de um assunto um pouco mais amplo. A revista ela pega só metade da base que nós estamos tratando, mas dá um direcionamento. Mateus 9, 25 a 33. Perdão, a anotação é de 35 a 33, 35 a 38. É isso mesmo. Mateus 9, de 35 a 38. É no mesmo 9, só a numeração é um pouquinho diferente. Um pouquinho mais para frente. Todos encontraram? Vamos fazer essa leitura de forma alternada. Quando o primeiro versículo diz o seguinte: Mateus 9, de 35 a 38. E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então se dirigiu aos seus discípulos: a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Perdão, eu não acabei com tudo, viu? Acontece assim, é a tradução, mas fica assim mesmo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, por estarmos aqui reunidos, ó Pai. Nós, Senhor, nós pedimos a tua bênção de nós, a tua palavra foi lida. Pedimos que teu Santo Espírito esteja nos auxiliando a compreender a tua santa palavra. Esteja conosco, nos dando entendimento e sabedoria, abençoe as nossas vidas e os nossos passos. Em nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nós lhe pedimos e agradecemos. Amém. Porque na hora de nós fazermos o estudo do texto, muitas vezes a gente vai recorrer a várias traduções. Eu costumo usar um texto bíblico, quando eu transcrevo para cá, que ele não tem os versículos na frente. Já viu aquela Bíblia que os versículos aparecem bem no meio assim? Ele vai pegar a divisão muito mais pela pontuação do que pelo versículo. Então, às vezes você está lendo e faz tanta parte desse negócio que essa leitura seca. Isso é resultado das vezes que eu tive que ler enquanto estava estudando. Mas a palavra nos chama a atenção aqui, e nós falamos anteriormente a respeito do texto de Neemias na semana passada, falando sobre liderança e a questão do propósito da igreja como uma igreja missionária e o foco nessa liderança. Neemias nos deu um exemplo de trabalho, visão, determinação. A lição ela serve para nós falando aqui sobre o envolvimento e a influência dos líderes. E nós pegamos essa base do texto de João e Mateus capítulo 9, que vai nos mostrar o texto da seara e os trabalhadores. Esse texto em si já dava uma pregação toda, só dele, A seara é grande, mas são poucos os trabalhadores. Eu não sei se os irmãos têm a mesma experiência, mas comigo, desde pequeno, eu costumei ouvir esse texto, e ele sempre lembrava de falar. Inclusive, quando eu comecei o propósito de ir para o seminário, esse foi o primeiro texto que eu cheguei a pregar. E às vezes a gente lembra lá atrás quando fazia, diz, nossa, mas eu era devagar no negócio, Graças a Deus, Deus dá graça para a gente entrar aprendendo com o passar do tempo. Mas a seara dos trabalhadores é básico de uma visão que Jesus nos apresenta de uma liderança pura e santa. Jesus é o exemplo básico que nós temos a respeito de como nós devemos agir. E diferente do que muitas vezes nós temos focado hoje, que as pessoas têm focado, olhando alguns líderes como exemplos inatingíveis, Jesus ele se mostra como um líder que deve ser imitado. E essa é a base do cristianismo. O líder ser imitado. E é uma responsabilidade de toda a liderança. Se ele, que é o Senhor, praticou essas coisas conforme nós vemos e nós podemos perceber, a gente até cantou hoje, na última estrofe diz assim: não é o servo maior do que o seu Senhor. A palavra do Senhor Jesus Cristo
quando fala a respeito de perseguições e dificuldades. Se ele passou, nós também passaremos. Mas assim também nós não somos maiores do que eles, para não ter a mesma paciência que ele teve com cada um de nós. Porque o que acontece? Muitas vezes nós somos cercados de líderes que eles vivem aquele modelo do faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Isso parece se tornar um costumeiro, porque liderança, autoridade, as pessoas traduzem como se fosse o direito de fazer qualquer coisa sem ser questionado, ou privilégios. Mas no meio cristão, a última coisa que liderança significa é privilégio. Ontem nós estávamos falando sobre missões e os irmãos estavam lendo lá um resumo bibliográfico dos 3 principais personagens que nós temos das missões no Brasil, que espalharam a igreja presbiteriana em todo o Brasil. Ashton Isaac, o primeiro pioneiro, o que fundou ali, o cabeça de tudo. Alexander Latina Blackford, que era seu cunhado, companheiro, o homem ali o homem dos concílios, né? Presidente do primeiro presbitério, moderador do primeiro sínodo, e é algo que aparece ali, o termo que era usado antigamente, e alguns historiadores nossos, alguns teólogos, eles costumam nos lembrar que nós paramos com o passar do tempo por uma influência considerada negativa de denominar os que presidem a nossa igreja, os concílios, os presbitérios, os sínodos e do Supremo Concílio, paramos de chamá-los de moderador, como era a linguagem primária, e começou a se chamar presidente. Primariamente, quando se falava, se chamava moderador. Era o moderador do presbitério, o moderador do sínodo, o moderador do Supremo Concílio. Porque a função daqueles que presidem é moderar. Ele não tem aquela função de presidente executivo que fala em nome da instituição. Às vezes eu me espanto algumas pessoas, aparecem com um projeto de lei, alguma coisa que vai contra o cristianismo, vai forçar alguma coisa contra as igrejas, e muitas vezes as pessoas questionam: cadê o presidente do Supremo Concílio que não se pronuncia? O nosso presidente do Supremo Concílio não tem a autonomia para se pronunciar em nome da igreja. Ele é moderador do concílio, ele não tem autoridade pura e sozinho, ele não é executivo da instituição. Então ele só modera, ele tem o poder de convocar a mesa, convocar a secretaria executiva e moderar, mas ele não se pronuncia em nome da igreja. E é algo que nós deveríamos trazer quando nós pensamos na liderança. A liderança, ela é moderadora, ela conduz, é muito menos do que se fala, não tem essa autoridade, essa questão de ter privilégios, e são coisas que nós precisamos fazer. Por quê? Porque o objetivo da liderança cristã, com vistas à propagação da palavra de Deus em tudo, é justamente ir à frente, direcionar, liderar, e indo à frente ser modelo e exemplo para todos. Por isso a lição destaca para nós aqui, para pensarmos no trabalho de Deus, o trabalho missionário, o trabalho de ganhar almas para Jesus, a importância de uma liderança que tenha envolvimento e influência sobre a igreja. Esse modelo foi dado por Jesus. Ele se envolveu. Lá em João, capítulo 20, versículo 21, ele diz assim: disse Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então ele mostra o envolvimento, a comissão, a missão que ele traz para os apóstolos é baseada naquilo que ele faz. Ele diz: o Pai me enviou e eu também vos envio. Vê como é uma sucessão, é uma propagação ali. E ele deixa um modelo muito específico. Ele dá função aos discípulos daquilo que ele mesmo fez, dizendo: olha, eu estou fazendo para que vocês sigam esse exemplo. Ele destaca a visão, ele destaca o envolvimento e, nos aspectos práticos, o compartilhar da vida. O autor aqui da lição nos fala assim: a liderança local alcança êxito na tarefa quando toda a igreja estiver envolvida e comprometida com a ideia, com a visão. É preciso entender, é preciso passar, é preciso transmitir o propósito.
E aí vem o pensamento que deve despertar o nosso coração. Qual o propósito da igreja? Qual o propósito de nos reunirmos em comunidade? Conforme tem pontuado algumas vezes, a vida cristã ela não se resume à conversão. Infelizmente, nós vivemos tempos em que se pensa que o cristianismo é a gente pregar e a pessoa se converte e pronto, está resolvido. A conversão é só o ponto de partida da vida do crente. E aí, depois da conversão, onde é que vai o propósito? O que é que a gente faz depois disso? E aí vem a questão do exemplo da igreja. O exemplo, a transmissão do conhecimento bíblico, a transmissão de vida em Cristo. E nos últimos tempos, muitos modelos têm aparecido. Não sei se os irmãos já ouviram falar, eu creio que já tiveram contato, que é um dos mais, considerações mais novos que estão difundidos por aí, que é aquele projeto Life from Life, né? Que a tradução básica é vida na vida, né? É justamente o foco, o propósito, a ideia básica principal seria de nós convivermos para uns aprender com os outros, transmitir vida através da vida. É um exemplo a ser seguido, é imitar aquele que está mais. Vai imitar quem? E aí vem a grande questão que nós precisamos falar hoje, mas que a igreja ela não tinha essa preocupação no passado. Quando eu falo não tinha preocupação, é porque era algo que já acontecia de forma automática. As pessoas já faziam assim sem questionar por que fazem. Sabe aquelas coisas que antigamente a gente fazia? E agora fica todo mundo perguntando, parece que a geração não, mas por que eu tenho que fazer isso? Antigamente a gente questionava menos, né? Então questionava menos, eu considero que a gente era mais feliz. Porque você simplesmente fazia, e quando você via, você já tinha aprendido, já tinha desenvolvido, só ia. Hoje todo mundo pensa, não, é por que eu tenho que fazer? Parece que vivemos no mundo do menor esforço. Se eu não justificar o esforço, eu não quero fazer. Mas a questão é que antigamente, quando se entrava no livro, o novo convertido, ele começava automaticamente a olhar para aqueles cristãos mais velhos e imitar aquilo que eles faziam. Onde é que se aprende a linguagem de igreja? Onde é que se aprende a abrir a Bíblia? Onde é que a gente aprende a ler a palavra das versões que a gente leu, né? Você vê aí, por exemplo, nós lemos lá em Mateus 9, 36, ele diz assim: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelha que não tem pastor. Onde no seu dia a dia você usa a palavra compadeceu-se? No dia a dia a gente não usa de forma nenhuma. Se eu for pegar um não crente e ele for ler, aqui, precisamente aqui, ele vai enganchar, você nunca teve contato. Mas para a gente, depois de muito tempo, é comum, a gente já está no nosso vocabulário. Onde é que a gente aprendeu isso? A gente aprendeu vendo os outros lerem, né? Por isso o Senhor Jesus, ele, através da pena do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 1, olha, eu gosto muito da ousadia de Paulo nesse sentido. Ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Agora, onde é que está a nossa vida no foco de Paulo? Será que nós estamos podendo fazer ser meus imitadores como eu sou de Cristo? Paulo, quando fala isso, ele tem um propósito muito definido, né? Ele diz que ele é o menor dos apóstolos, o maior dos pecadores, é assim que ele se apresenta. Ele diz: eu não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque eu persegui a igreja. E aí ele diz: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas também diz: eu não julgo havê-lo alcançado, mas vou me esforçando, deixando as coisas que ficam para trás, avançando para aquelas que diante de mim estão, eu prossigo para o prêmio da soberana vocação. Então, não é uma empáfia de Paulo dizer ser meus imitadores como eu sou de Cristo, mas uma coragem de dizer: olha, eu sei que eu não sou perfeito, eu sou um imitador, mas pega o mesmo foco, vamos tentar imitar Cristo juntos. Exemplo que deve ser passado. O grande problema é que a gente nutriu com o passar do tempo a ideia de líderes perfeitos, grandiosos, inatingíveis, e eles foram se alimentando da ideia de que não podem ser questionados, que liderança é privilégio, e com isso nós colocamos essas pessoas longe de nós e paramos de imitá-las. Parece um negócio terrível, mas nós fazemos sem perceber.
E é interessante que em 1 Coríntios, não só em 1 Coríntios 11, mas em 1 Coríntios 4,16 também Paulo diz: admoeste-vos, portanto, que sejais meus imitadores. É preciso se lembrar disso. Ser imitador um do outro quando nós vivemos o Evangelho é o propósito da igreja. E aí parte de quê? A gente fala aqui em foco dela sempre traz primeira liderança, não porque a liderança é especial, porque a liderança tem que estar à frente, mas é uma obrigação de todo crente. Todo mundo cristão precisa ter uma vida que ele possa ir em foco, chamar as pessoas a andarem com ele, buscando a Cristo. Essas coisas não podem ser deixadas de lado. A gente não pode viver aquela ideia de dizer: não, deixa eu ficar aqui quietinho, eu não tenho que fazer nada. Não existe cristão em segredo. A ideia de ir à igreja, chegar, sentar ali, sair sem ninguém ver, sem ninguém perturbar, sem ninguém pedir nada, essa ideia, ela não é cristã. Essa ideia é do inimigo. Tudo que ele quer são irmãos que não se preocupam com o reino de Deus. Diz: não, eu vou na igreja, eu ouço minha pregação, canto ali com os irmãos e volto para casa, eu estou recarregado espiritualmente para a minha semana. Então nós precisamos ultrapassar isso, porque essa era uma função da igreja primitiva, não dos cristãos, mais do que no judaísmo eram chamados de prosélitos, mas também são chamados de simpatizantes, no século passado, por exemplo. São pessoas que gostam do Evangelho, são pessoas que têm apreço pela igreja, mas aí quando você vai conversar com ela e dizer: ei, meu irmão, e tal, você pensa em se batizar, você fala: não, está muito cedo, vamos deixar para depois, vamos deixar mais para frente. A ideia de viver sempre ali, achando que estando à margem, estando ali perto, só por estar convivendo, eu estou pegando ali um pouquinho do resquício da bênção do Evangelho, já é suficiente para o meu dia a dia. Muitas vezes interpretamos errado o texto lá de Jesus que fala da mulher cananeia, quando ela diz: não, os cachorrinhos se alimentam das migalhas que caem da mesa do seu Senhor, como se fosse se contentar com aquilo. Mas a palavra dela não foi simplesmente por migalhas, mas ainda que ela fosse considerada indigna, ela falava: eu me contento com pouco, o que eu não quero é ficar longe, o que eu quero é estar junto. Para mim basta estar junto à mesa, não preciso estar sentado ali. Então o nosso foco é justamente lembrar disso, que nós possamos ver que o Senhor, Ele nos chama para estar juntos e para sermos imitadores uns dos outros. E nisso é preciso transmitir esse exemplo, transmitir essa comunhão, transmitir a palavra do Senhor a nós. O Senhor Jesus, Ele deu à igreja que a gente chama de uma tríplice comissão. E eu quero convidar os irmãos, esses textos eu vou pedir para vocês abrirem comigo para acompanhar. Vamos lá para João 4:35. João 4:35. O exemplo dele é básico para nos ensinar como ver as coisas. Quando estava, eu fui morar, saí de casa, fui morar em Brasília com meu irmão, estudar, trabalhar. Eu comecei a trabalhar ainda, estava no final da escola técnica, Eu comecei a trabalhar numa empresa que mexia com uma série de coisas, de instalação, e também mexia com antena, antenas de casa. A empresa basicamente começou com isso. Quando eu fui, era mais uma questão de alarme, sistema de câmeras, essas coisas que a gente faz quando
uma das funções que a gente fazia naquela época quando você estudava eletrônica. E achei interessante um colega comentando que enquanto você não lida com algo, você não percebe as coisas. E a gente brincava, e muito tempo trabalhando ali, quando você chegava em qualquer lugar, uma das primeiras coisas que você fazia era olhar para cima da casa para ver a antena que estava em cima da casa. Você tinha uma antena que estava. Então já era automático. E eles comentavam, você vê, antigamente você chegava no lugar, você nem percebia. Mas hoje você chega, quando você chega do lado de fora, você já olha para cima para ver se tem uma antena ou se não tem. Por quê? Quando nós lidamos com isso, às vezes você nem percebe, mas de repente, quando você começa, alguém conversa com você, ou você vai pensar em trocar ou comprar um carro, você pensa no modelo, você achava que ninguém viu, de repente você começa a ver ele na rua constantemente, questão de foco, atenção. Não é que as coisas não existem, mas que quando a gente coloca aquilo na mente, quando nos é apresentado, nós conseguimos perceber com mais clareza. E aí, João 4,35 diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: erguei os olhos e veio dos campos, pois já branquejam para a ceifa. João 4 é o texto onde o Senhor Jesus se encontra com a mulher samaritana, sabe, lá no poço, aquela que tinha 4 maridos, mas não tinha, e ela prega, e ela vai a Samaria e conta, o povo volta de Samaria ali, naquela vila, todo mundo querendo saber quem era esse homem, quem era esse Senhor, e a vontade dos samaritanos de ouvir a palavra é o foco de Jesus quando ele pronuncia essa sentença no versículo 35. Porque naquela época ainda faltavam 4 meses para a colheita. Então vamos dizer ali que a cevada e o trigo ainda estavam verdes, né? Quem lida com lavoura aí, né? O carpinteiro sabe. Tem a época que vai secar, você colhe depois que seca, você vai colher o grão depois que seca. Então, hoje em dia já tem produto para avançar isso aí. Quem lida com irrigação, ele vai irrigando, em certo momento você para a irrigação para deixar secar para você poder colher. Naquela época não tinha nada disso, você confiava somente no tempo. Então tinha a época, as duas, quando você plantava, quando crescia, quando vinha a chuva e quando ela se secava para colher. E no momento ali que Jesus estava falando, ele relata aí no versículo 35 que ainda faltavam 4 meses até estar tudo pronto para ser colhido. Então ele faz um contraste dizendo aos seus discípulos: veja bem isso, né? Como diz, pega essa visão, né? Olha para essas coisas aqui, presta atenção naquilo que você não tinha percebido até agora. Ele diz: os campos estão brancos para a colheita. Mais uma referência provavelmente ao trigo, né? Verde, mas ele se seca e fica aquela cor clarinha, né? O palho amarelinho bem claro, eles falavam brancos, né? Os campos já estão brancos. Quem tem uma visão carnal, quem não consegue perceber, quem ainda não teve esse entendimento, quem ainda não absorveu esse princípio do nosso Senhor Jesus Cristo a respeito da transmissão do Evangelho, ele talvez olhasse e dissesse: não, o campo ainda está verde, ainda não está no tempo. Ou talvez é quando você conta uma metáfora como essa, que é uma metáfora, e a pessoa não percebe e começa a dizer: não, mas eu não estou entendendo o que você está querendo dizer. E aí vem a grande questão: nós precisamos ter uma visão espiritual das coisas. E essas coisas só acontecem em nossa vida quando nós nos dispomos a aprender uns com os outros, a ser exemplo uns com os outros. A fuga do exemplo bíblico, a fuga do cristão de ser o discipulador de uma próxima geração, o nosso foco às vezes de fugir da responsabilidade, faz com que muitas vezes muitos cristãos novos, convertidos, recém-convertidos, eles passem algum tempo na igreja, talvez até alguns anos, sem começar a perceber algumas coisas espirituais, porque ele não é o tipo de coisa que você aprende ou faz uma cartilha e vai dizer: não, é isso assim, isso é desse jeito. Não tem uma receita. Se nós fôssemos fazer isso, seriam muitas e muitas horas só com esses detalhes. São coisas que se aprendem somente na convivência. É convivência, oração e dom do Espírito Santo.
E eu acho interessante que há um dom que aparece na Bíblia, mas é pouco falado, as pessoas não procuram. Hoje em dia, o pessoal quer dom de línguas, é revelação, é coisa assim que chama a atenção. Mas quantas pessoas oram pedindo o discernimento do Espírito? E é um dom necessário nos dias de hoje. Discernimento espiritual, quer dizer, saber as coisas quando são espirituais e quando não são espirituais. Com a experiência, com a convivência, nós podemos perceber às vezes o nível de intimidade que a pessoa tem com Deus através do modo como ela ora. Eu já conheci irmãos que a gente, em reunião, quando examinava um novo convertido, a gente analisava a forma como a pessoa ora. Porque dá para perceber. Dá para perceber quando você sabe que está falando com Deus ou quando você está só cumprindo o protocolo. Dá para perceber quando nós louvamos a Deus de coração ou quando nós estamos ali só da boca para fora. Dá para perceber quando nós tratamos a igreja como realmente ela deve ser tratada, como uma extensão do reino de Deus, uma extensão do nosso lar, ou quando é só mais um lugar onde nós frequentamos. Todas essas coisas se aprende com discernimento espiritual, se aprende com convivência, com uma visão que nós só vamos ter, como o exemplo que eu montei lá na antena, né? Você só vai ver quando você começa a lidar com aquilo. Então, se nós não lidarmos com as coisas, como é que nós vamos conseguir perceber? Como é que nós vamos perceber que o mundo está precisando conhecer a palavra? Ou como nas palavras de Jesus Cristo, já está tudo pronto para a colheita. É o momento de colher, é o momento de chamar ao Evangelho as pessoas. E quando nós vamos evangelizar alguém, esse momento fica claro, mas nós só aprendemos fazendo. Nós só aprendemos depois de bater a cabeça, às vezes vai quebrar a cara, às vezes são coisas que nós temos que passar para poder entender. Quando você consegue conversar, consegue apresentar a palavra de Deus, consegue apresentar um plano de salvação, e aí você percebe quando no olhar a pessoa ela está demonstrando que você pode perguntar: você, nesse momento, você aceita Jesus como seu Senhor e Salvador? Muitas pessoas percebem esse olhar em outras situações, e muitos pregadores, falo pregadores entre aspas, pessoas que deveriam pregar a palavra, mas utilizam só jogos mentais para poder atrair as multidões, eles conseguem perceber isso, olham nos olhos das pessoas, veem o temor do seu coração e se aproveitam disso para manipular suas mentes. E nós poderíamos aprender muita coisa para fazer o bem também, mas para isso nós precisamos estar dispostos a erguer os olhos e a aprender com o Senhor Jesus, mas também aprender com os nossos irmãos, a perceber quando realmente os campos estão brancos, quando a colheita está próxima, não ficar levado somente por um conhecimento que está distante da palavra de Deus. Então, Jesus percebeu quando voltou aquele pessoal, todo mundo animado, dizendo: quem é? Fala, o que é que o Senhor tem para falar para nós? As pessoas querem ouvir a palavra, nós precisamos aprender a perceber também essas coisas. Erguei os olhos, percebam, é o momento de pregar o Evangelho. Segundo, ore ao Senhor para que Ele acrescente aqueles que precisam trabalhar. E a gente volta lá para Mateus 9, 35 a 38. Nós lemos no começo. Lá nos versículos 37 e 38, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Pense bem. Aquilo que Jesus falou lá no primeiro século do nosso calendário, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Isso mudou de lá para cá ou continua do mesmo jeito? O que é que você acha? A seara continua grande, não continua? E os trabalhadores continuam poucos, não continua? Hoje a gente encontra pesquisas que falam que o evangelho, os evangélicos são, acho que 28 a 30% da população. Eu me lembro na minha adolescência, começo de juventude, que a pesquisa ela dava os evangélicos como 12% da população. Nós vivemos num tempo em que há a moda evangélica. Só que infelizmente a seriedade ela passa longe, por isso às vezes eu tenho um pouco de receio como umas certas modas. O
pessoal faz, né? Nas cidades principalmente, são coisas que têm um certo valor, mas eu tenho um pé atrás com conselhos de pastores, dias do evangelho, uma série de coisas, porque a gente acaba misturando um monte de gente. Tem muitas igrejas que não deveriam nem ser chamadas evangélicas, né? Algumas que estão ali, e muitas vezes passa-se muito pano por uma série de heresias que são pregadas. E há muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não são. Há muita gente que se diz evangélico, diz que serve a Deus, mas não vive como servo de Deus. E pense bem, desses 30%, essa quantidade de gente, olha, nós somos muitos, a gente está crescendo, mas aí você vai olhar e me chama a atenção aquilo que um professor meu certa vez falou. Ele dizia: você chega em grandes periferias das grandes cidades e você vai rodar uma periferia daquela e você encontra igrejas o tempo todo lugar tem uma portazinha aberta com uma caixa de som, uma meia dúzia de cadeiras e o sujeito gritando no microfone lá dentro. Mas hoje há tantas igrejas quanto os bares. Antigamente cada esquina tinha um bar, hoje uma esquina um bar na outra igreja. Então o número é equivalente. Mas por que a violência? Por que a degradação moral? Por que a política e tantas outras coisas? Ele tem continuado no estado de longe de Deus, se as igrejas estão aumentando. O evangelho aumentou tanto, mas qual a diferença isso fez na sociedade? Então nós vamos separar esses evangelhos. Existem aqueles que dizem que são, mas não são. É autodeclarativo. Não vivem como evangelhos. Ele diz que faz parte da igreja para sentir que ele não vai ser mandado para o inferno. Mas não, eu faço parte da igreja. Mas ele não aparece, ele não cumpre, ele não frequenta, né? Ele fica longe o tempo todo. Existem aqueles que são simpatizantes, mas por conta da ânsia de lideranças por número, eles são colocados como membro da igreja antes da hora. Então eles vêm, eles se sentam no banco, eles assistem no culto, tem até uma certa regularidade, mas não se envolvem com nada. E é aquele sujeito que às vezes ele não consegue nem abrir a Bíblia direito quando você pede para algum texto mais diferente. Às vezes é certo que a gente fala de Abacuque, Sofonias, dá uma embaixada nas páginas, mas às vezes em textos mais básicos a pessoa não tem aptidão para isso. E não é nem abrir rabo, mas é saber mesmo a respeito das coisas. Então a gente vai ficando fora disso, né? E desses outros que se dizem cristãos, que trazem o manuseio da palavra, que vivem direito ali e tal, ele ainda assim existe um grupo que não quer estar à frente. Então quando você resume quem são realmente aqueles que fazem, que executam, que desenvolvem, então esse número não está nos 30%, é muito menos do que isso. Eu gosto muito de um princípio que é feito por alguns palestrantes a respeito de liderança. Ele fala de todo o grupo de trabalho e ele fala isso de empresa. A cada 10 pessoas existem 2 que trabalham, 2 que atrapalham e 6 ali no meio que vão ficar tendenciosos a ir para um lado ou para o outro, dependendo da influência. E na experiência que a gente tem com a igreja, na igreja não é diferente disso. Então nós temos ali, geralmente, num grupo, 20% que realmente estão com a mão na massa que executam. O restante, às vezes ajuda, às vezes estão ali, mas não estão diretamente ligados a tudo isso. Então, quando nós falamos, rogai ao Senhor da seara, mais do que rogar a Deus que mande novos convertidos, isso é uma oração que deve ser feita, mas a gente precisa orar a Deus para que o Senhor desperte no nosso meio também cristãos que se comprometam a desenvolver o Evangelho, a ser exemplo, a transmitir a mensagem do Evangelho, a testemunhar a sua vida, a falar de Jesus para outras pessoas, para que outras pessoas possam conhecer o Evangelho. A gente precisa sair da mesmice, a gente precisa sair desse ficar parados, ficar enterrado na igreja. Nós não estamos aqui simplesmente para estar nos bancos, um atrás do outro, vendo, lembrando, mas o objetivo da igreja é envolvimento. Quando ele chama aqui, olha, ele diz, olha o versículo 36 lá de Mateus 9: vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaltas como
como ovelhas que não têm pastor. Quando ele descreve essa sensação, ele não é uma sensação descrita para que a igreja pense, a gente precisa de um pastor. Não, a gente precisa de cristãos. A gente precisa de pessoas que compartilhem sua vida, de discipuladores. Aqui ele não está falando, ele está falando também a respeito de liderança. Mas na igreja, a liderança sempre nasceu dentro da igreja. Quando lá em Atos ainda se escolher, Paulo diz, olha, eu mandei você assim, para que você, em todos os lugares, eleja presbíteros, homens, conforme prescrevi. Então, a liderança sempre foi escolhida dentro da igreja. Os missionários, Paulo, Barnabé, os apóstolos, eles iam, eles pregavam, as pessoas se convertiam, eles ensinavam o evangelho, e depois, dentro da comunidade, eles escolhiam sua liderança. A liderança primária da igreja é escolhida dentro da comunidade, dentro da igreja, dentro do grupo. Então, e de onde ela vem? Vem de pessoas que estão dispostas a absorver essa visão. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para essa seara. E às vezes começa uma oração. Você começa a orar para que Deus mande trabalhadores, e assim como Gideão, quando foi confrontado lá no livro dos Juízes, ele diz, Senhor, ajuda, manda alguém para nos libertar. Aí o anjo virou para ele, vai você. E Gideão foi um dos juízes, fez uma grande libertação em Israel. Mas a partir do que? O clamor que ele tinha por socorro. Mas Deus disse, não, eu capacitei você ao socorro. Talvez a nossa oração, para a gente entender no coração, rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. É o momento de nós orarmos e pedirmos a Deus, Ele vai talvez esclarecer no seu coração que um desses trabalhadores que Ele clama aqui, pelo qual a palavra nos instrui a clamar, somos nós mesmos. Porque a igreja se desenvolve a partir do momento que a sua membresia, os irmãos se desenvolvem em Cristo e amadurecem no Evangelho. E amadurecendo, aí vem o terceiro princípio aqui, que nos é apresentado pelo Senhor Jesus Cristo. A terceira comissão, vamos dizer assim. Está lá em Marcos 16:15. Peço aos irmãos aí, vamos abrir lá para Marcos 16:15. O texto é bem conhecido, Marcos 16:15. Diz assim a palavra de Deus: e disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu acho interessante, o mandamento ele é de execução, é imperativo e não é passivo. Ide. Alguns tradutores, eles vão procurar o texto original, que o id aqui não é uma boa tradução, mas ele não tem toda a profundidade do texto grego, né? O Senhor, ele escolhe, a gente estuda isso no seminário, uma das escolhas de Deus, da língua que foi escrito no Novo Testamento, é que tem algumas características do grego que quase nenhuma outra língua existe. Como algumas coisas que você escreve, que, por exemplo, no português você só entende na pronúncia. Sabe quando você fala alguma coisa, da forma que você fala, soa diferente. Então tem coisas que você fala a mesma coisa, com a mesma pontuação, só que a forma que você faz, como você flexiona isso, ele vai dar um significado diferente. Ele vai dar espanto, ou vai demonstrar movimento, às vezes não vai demonstrar movimento, mas no grego isso dá para poder fazer na letra mesmo, da forma como escreve. Então, por isso, alguns tradutores, quando vão revisar esses textos, eles comentam que a palavra que é traduzida por id, ele tem o sentido de continuidade. Então, id, mas é como se fosse assim, indo. Então, não é só, ele não dá a ideia de futuro, mas ele dá uma ideia de presente e continuidade. Então, é mais ou menos como se ele dissesse: enquanto vocês estão indo, preguem o evangelho a toda criatura.
Então, ele demonstra uma vida de movimento, a vida de continuidade. Então, não é assim, que a gente tem que pensar no momento em que a gente vai, ou como na década de 90, eu costumo citar, né? Porque eu vivi a década de 90, então eu vi muito isso. E as pessoas falavam de missões e pensavam, você é missionário aonde? Na África. Então pensavam porque tinha que ir para algum lugar. E muitos movimentos fizeram, hoje ainda existem alguns, mas o pessoal fazia caravanas, pegava aquele jovem, fazia caravana missionária em uma cidadezinha bem no interior, e ficava ali entregando folheto, fazendo culto na rua, aquele negócio todo. E a gente ficou com essa ideia, né, que era algo para forçar a gente a pensar em fazer alguma coisa, pregar o evangelho, ser missionário. Ficou com essa ideia que ser missionário é uma hora que eu vou fazer uma viagem dessa, alguma coisa nesse sentido, para poder pregar o evangelho. Mas a palavra fala de um movimento que é natural da vida. Então não é só naquele momento que eu marquei aquela programação que eu vou. Porque tem gente que ainda acha que evangelismo é quando a igreja marca ali no domingo de tarde, sai na rua para distribuir folhetos. E essa distribuição hoje, na verdade, é uma das coisas que eu considero como uma ação para, como é que diz, acalmar uma consciência pesada. Na verdade, a gente fica com a consciência pesada, porque a palavra diz que a gente tem que pregar, e aí para poder acalmar essa consciência, a gente sai na rua para distribuir folheto e entrega, né? Eu já fiz uma vez uma entrega dessa, tentando assim, dar um pouco mais de ênfase. Aí tinha um irmão que ele pegava o material assim, e ele saía assim, ó, toma, e voltava, me dá mais aí. E não era nem folheto, vocês já viram aquelas biblinhas, que tem vários textos. E eu falava, pô, gente, esse aqui é o seguinte, é um material, você tem que chegar para a pessoa e aproveitar ela para conversar. Você pega, abre uma entrega, alguém diz, não, vem aqui, ó, lê aí, ó, lê isso aqui, e começa a conversar, dá mensagem da gente. Não é algo para você sair jogando assim. Porque eu me lembro que a gente de adolescência colocava aquele monte de criança adolescente na rua, e a gente saía, aí tinha uns que pegavam o material e saíam nas caixas de correio, nas casas, jogando lá dentro, para poder acabar, para poder depois anotar, entreguei não sei quantos folhetos. É uma calma de consciência, mas não é esse o propósito desse fala de lindo, é algo que a gente faz na vida. Como é que a gente prega o evangelho lindo? É no nosso trabalho, no ambiente onde a gente vive, com os nossos vizinhos, com os familiares que não conhecem o evangelho, com aquelas pessoas que a gente tem contato. Nós alcançamos a visão de que os campos estão brancos para ser, e às vezes é um pouco ser intencional com quem nós conversamos. Às vezes eu vou ser intencional, agradável com o cara lá do posto onde você abastece, que a gente geralmente abastece no mesmo lugar o tempo todo. Então você já faz uma amizade com o cara, agora tem que fazer uma amizade para poder falar do evangelho para ele. É fazer uma amizade com o caixa do supermercado. Há um esforçozinho, às vezes você vai ali, às vezes a fila está até um pouquinho maior, a gente diz, não, mas eu vou pegar essa fila aqui porque eu quero conversar com aquele caixa. E você desenvolve uma conversa, é alguém que você encontra-se no ambiente de trabalho, é sermos intencionais enquanto nós estamos vivendo a nossa vida, pregando o evangelho a toda criatura. É procurar as pessoas, é tirar aquele estigma de que evangelizar, encontrar com alguém e dizer, vai na igreja. Porque a gente faz isso, não faz? A gente chama as pessoas para vir na igreja. Diz, não, mas fulano quer saber do evangelho, vou levar ele lá para o pastor falar para ele. E aí é onde nós temos nos perdido na questão de ter a visão, liderança, buscar, transmitir, discipular. Porque olha o que está no texto. O Senhor Jesus, ele sempre procurava e ainda procura as pessoas. Nós não podemos viver. É uma forma de transmitir o evangelho ao nosso povo, mas a gente não pode viver esperando que as pessoas entrem na igreja para conhecer o evangelho. Só que como é que a gente resolve isso? Algumas pessoas acham que resolve dizer, mas para resolver isso, o pastor tem que convocar a igreja para sair na rua para evangelizar. Não, para resolver isso, a gente precisa aprender que nós somos missionários em todos os lugares onde nós estamos. Onde Deus nos colocou. Tem gente que acha que ser um cristão no trabalho é quando você chega lá na sua empresa ou com quem você lidera e faz ali toda semana, todo dia um momento emocional, vamos aqui fazer uma oração, vamos fazer isso, aquilo. Não. Ser um cristão no ambiente de trabalho, você ser a pessoa que aproveita o relacionamento para poder transmitir a mensagem do evangelho.
para demonstrar através da sua vida como é que o cristão vive, para que as pessoas elas possam olhar e pensar: por que é assim? Por que o fulano faz as coisas desse jeito? E uma pergunta que virou naquelas frases de imagem, de mensagem em redes sociais, que eu acho muito interessante, é o questionamento seguinte: se um dia você fosse acusado de ser cristão, será que encontraria na sua vida provas suficientes para lhe condenar? Essa é a grande questão. Se nós vivemos de forma a demonstrar isso, que poderia ser facilmente provado, as pessoas olham assim e falam assim: você é crente, né? Ou às vezes, quando as pessoas têm aquela visão muito bitolada, sabe, aquela quadrada assim, do que é ser crente, né? As pessoas olham: não, você é diferente. O que é? Sabe, tem gente que tem aquela visão, né? Fala: não, crente não toma café. Já viu isso? Já ouviu uma vez uma pessoa, né? Porque o sujeito crente ele não toma café, não. Quem não toma café geralmente é adventista raiz, ele não toma café, né? Aí o pessoal acha que o crente não toma café. O crente não faz isso, o crente não faz aquilo, né? Fica só nesse negócio, né? Só nessa visão. Então essas pessoas vão dizer: não, você é diferente. Mas esse diferente quer dizer: eu vejo algo especial em você. O que é? Essa é a base para nós transmitirmos a mensagem do Evangelho. Então, os três pontos, as três comissões dadas por Jesus para nós: perceber que as pessoas elas estão sedentas pelo Evangelho. Muitas delas não querem admitir, mas o mundo vive de sede do Evangelho. Segundo, orar, pedir a bênção de Deus para que Ele mande trabalhadores, pessoas para transmitir a mensagem, até mesmo nos dispondo a estar assumindo essa responsabilidade. E terceiro, entendendo essas coisas, nos dispor a ir para transmitir a mensagem do Evangelho. Concluindo aqui, voltando a falar, a igreja no primeiro século foi mais longe. Em nossos dias temos perdido a visão missionária e vencer em oração por um avivamento missionário a direção certa. Orar para que pastores, presbíteros, diáconos, lideranças da igreja sejam despertados para missões, isso também é algo muito importante. Mas assim também nós devemos, em oração, pedir ao Senhor o avivamento das nossas vidas, porque através da nossa vida cristã também é que o Senhor vai operar para que as pessoas elas possam ver, entender e buscar o Evangelho, por causa do exemplo que nós temos dado a eles. E a gente fica lá com Mateus 9, né? A seara, na verdade, é grande, mas são poucos os trabalhadores. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Amém?